CPI da Codetran define nomes de presidente, relator e secretário. Coordenador da Defesa Civil descarta perigo imediato de enchente. A Alesc promove segundo seminário de certificação de responsabilidade social. 10 de setembro de 2015. O Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. Nesta semana, o Legislativo realizou a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis desmandos na Secretaria de Segurança de Itajaí, a chamada CPI da Codetran. Na primeira reunião foram definidos os nomes dos vereadores que vão conduzir o processo. Thiago Morastoni, do Partido dos Trabalhadores, ficou na presidência da CPI. O cargo de relator ficou com o vereador Fernando Pegorini, do Partido Progressista. O vereador Cleiton Batschauer, do Partido da República, vai secretariar a CPI. O presidente da CPI, vereador Thiago Morastoni, informou que para a próxima reunião, no dia 16, ele deve pedir ao Ministério Público que repasse à CPI os documentos arrolados no processo da Operação Parada Obrigatória 2. Ele também falou como deve conduzir as audiências. Eu pretendo conduzir com muita sabedoria, com muita cautela, buscar fazer com que essa CPI chegue às suas conclusões com muita responsabilidade. Hoje foi a primeira reunião, nós elegemos a composição, foi consensual, entre os membros. Tivemos a nossa primeira reunião formal da CPI, estabelecendo como será a linha de trabalho. E na próxima sessão, convocada já para o dia 16, às 14 horas, começaremos a deliberar pedidos e oitivas. Então, o trabalho ele deve ser feito com máxima responsabilidade, zelo à coisa pública, para trazer à comunidade as respostas que ela espera dessa comissão. O parlamento cumpre com seu papel fiscalizador e hoje é um dia, sem dúvida, histórico para Itajaí. Já existe, por parte da comissão, algum documento que é enviado pelo Ministério Público a respeito da operação do GAECO? Você já tem algum subsídio para começar os trabalhos? Não, isso nós vamos buscar de forma oficial a partir da próxima reunião, requerendo à Justiça que compartilhe conosco todas as provas coletadas, todas as informações que foram colhidas ao longo da investigação Parada Obrigatória 1 e 2 e que possam vir a nos servir de base para o trabalho da CPI. Já o relator da CPI, Fernando Pegorini, destacou que o conhecimento jurídico dele, que é advogado, vai auxiliar no processo. O parlamentar quer que a CPI mantenha o foco nas ações descobertas na Operação Parada Obrigatória, que levou à criação da CPI. Realmente, dentro desses 60 dias agora e podendo ser prorrogado por mais 45 dias, todo o trabalho de coleta de dados da comissão, seja a auditoria, a própria inquirição de testemunhas, todo esse trabalho, ao final, a relatoria vai ter que juntar tudo isso e fazer um relatório e submeter aos 5 membros. Então, eu acho que com a parte jurídica que eu já tenho e com o apoio também da própria assessoria da casa, eu vou estar à frente desses trabalhos com muita tranquilidade, com muita lisura no processo e, acima de tudo, em busca da verdade, nada menos e nada mais do que a verdade, até para que não tenha nenhum problema com nulidade do processo. Porque se passarmos um pouquinho a menos, um pouquinho a mais do que se discute dentro do processo, que o fato determinante é a Operação Parada Obrigatória 2. Se fugirmos disso, podemos ter nulidade do processo. Então, com muita tranquilidade, transparência no processo, mas com muita cautela para que não tenha nenhuma nulidade do processo. A próxima reunião da CPI da Codetran está marcada para o dia 16, às 2 horas da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores.
A audiência é aberta ao público. A TV Câmara transmite as reuniões da CPI ao vivo via internet pelo link no site do Legislativo. A Assembleia Legislativa realizou o segundo seminário de certificação de responsabilidade social. O objetivo foi esclarecer e divulgar a concessão do certificado e do troféu de responsabilidade social de Santa Catarina. A reportagem é da TVAL. O plenarinho da Assembleia Legislativa ficou lotado. Participaram do seminário representantes de empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista e de entidades com fins não econômicos estabelecidas em Santa Catarina e que querem participar da 5ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social. O deputado Jean Loitpré, do PCdoB, representou os parlamentares na abertura oficial. O objetivo do prêmio é valorizar as políticas de gestão que promovam o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. A entrega de certificações e troféus é realizada há 5 anos e está prevista em lei estadual. O objetivo do seminário foi esclarecer as dúvidas de quem tem interesse em se inscrever. Para participar, é preciso publicar e apresentar o balanço socioambiental do ano passado. O documento será analisado pela comissão mista que organiza o prêmio e é formada por representantes de 15 entidades, de órgãos públicos e da sociedade civil. A programação do seminário incluiu uma palestra da professora de administração da Univale, Vanderleia Martins Lom. Ela falou sobre a evolução, a prática e os resultados da responsabilidade socioambiental nas organizações. Quando a organização consegue relacionar os seus projetos com o negócio da sua empresa, ela tem muito mais a ganhar, né? Porque ela está, na verdade, relacionando a prática da responsabilidade social com aquilo que ela desenvolve, né? Com aquilo que é o DNA dela como organização. Então, ela tem muito a ganhar, ela tem como ganhar financeiramente, economicamente, né? Ela tem como ganhar como imagem, a relação dela com seus stakeholders, que a gente fala que são seus atores, né? A comunidade, seus fornecedores, seus clientes, o próprio funcionário. Então, assim, ela só tem a ganhar. A assessora técnica da comissão mista que organiza o prêmio apresentou o edital de inscrição e esclareceu dúvidas dos participantes sobre a construção do balanço socioambiental. Em seguida, representantes de empresas e entidades certificadas no ano passado apresentaram os projetos que desenvolvem e que resultaram na premiação. O coordenador de marketing da Termotécnica Limitada de Joinville apresentou o projeto de reciclagem desenvolvido pela empresa. Esse programa ele consiste numa rede de catadores, cooperativas, consumidores finais. A Termotécnica estruturou tudo isso para poder trazer o EPS, mais conhecido como isopor, de volta para o processo e reciclar esse material. Material nobre que tem um fim muito nobre e que não deve ser desperdiçado, jogado aí na natureza, né? Então a gente tem essa preocupação com a sustentabilidade e esse material pode e é reciclado pela Termotécnica. A gerente de marketing da Coopercarga, com sede em Concórdia, explicou o conjunto de ações desenvolvido pela cooperativa de transportes. E são projetos que abrangem, né, as várias áreas da sociedade, educacional, social, ambiental, né, desde apoio a entidades de classe, né, até organizações com fins não lucrativos. Então nós temos uma parceria muito grande em vários projetos de inclusão, visando interagir e beneficiar, também contribuir com a comunidade onde a Coopercarga está inserida e desenvolve suas atividades. Para se habilitar ao certificado de responsabilidade social e concorrer aos troféus de destaque, as organizações devem fazer as inscrições até o dia 6 de outubro, exclusivamente pela internet, com preenchimento de formulário eletrônico encontrado no site da Assembleia Legislativa. Esse formulário eletrônico ele faz uso, ele vai solicitar informações que advêm do balanço socioambiental ou relatório de sustentabilidade que essas entidades ou empresas deverão ter publicado do último ano, 2014, e fazer o preenchimento, transcrever esses resultados para esse formulário eletrônico, que é totalmente gratuito e eletrônico. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 9 de dezembro.
O objetivo do troféu e da certificação é reconhecer as boas práticas em responsabilidade social de empresas e instituições catarinenses. É um prêmio exclusivamente do nosso estado e quer reconhecer essas boas práticas que fazem de Santa Catarina um estado reconhecido a nível nacional em diversos aspectos. E veja em instantes, Defesa Civil descarta perigo imediato de enchente. É depois do intervalo no Jornal da Câmara. Até já. A Câmara recebeu, neste mês, a audiência pública sobre mudanças climáticas. A mestranda em Oceanografia, Camila Longaretti, da Universidade de la República do Uruguai, foi uma das palestrantes. Ela pesquisou se há planos de redução de risco de inundações por parte das empresas localizadas entre a orla costeira marítima e as margens do rio Itajaí-Açu, em Itajaí. Meu trabalho, ele analisa o uso e ocupação da zona costeira de Itajaí, desde a Praia Brava até a ponte da BR-101. E nesse trabalho a gente analisou qual é o uso predominante, os níveis de artificialização da zona costeira e a gente analisou também os níveis de exposição dessas áreas, né? E esse nível de exposição foi composto pela sobreposição de mapas de ocupação e de inundação. E posterior a isso, nós fizemos uma análise da suscetibilidade, vulnerabilidade do tecido empresarial de Itajaí. Ou seja, a partir desses mapas de exposição, a gente analisou os processos de gestão das empresas, ou seja, se elas têm algum tipo de gestão de risco, se elas abrangem essa questão de seguros que cobrem desastres de inundação. Então, a gente tentou analisar como é que está esse processo desde a perspectiva do setor privado em relação à inundação. A gente também focou em empresas com um porte um pouco maior. Então, aí vai de setores variados, isso, logística, né, de transporte, muitos estaleiros, e a gente também entrevistou de pesca, mas não foi assim a grande maioria. Na tua avaliação dessas empresas todas que foram pesquisadas, que tipo de ramo apresenta, digamos assim, maior risco para a degradação do meio ambiente já tão conturbado dessas margens do rio, por exemplo? Bom, a gente não consegue ver qual é o tipo de empresa. A gente sabe que qualquer empresa gera um impacto, principalmente pelo tamanho e pelo tipo de qual que é a ação que eles têm dentro dessa empresa, né? Qual que é, às vezes, o material que eles utilizam. Mas na questão no lado positivo, né, que a gente viu que algumas empresas de estaleiro, elas têm essas coisas de gestão de riscos e uma maior percepção da inundação, da vulnerabilidade. A gente viu que os estaleiros, eles têm um pouco mais, uma percepção um pouco melhor sobre o tema e gerem melhor o tema, assim. E com relação a isso, qual seria, assim, classificada previamente como aquelas que ainda não se atentaram? Que tipo de atividade ainda não tomou pé realmente da situação? Bom, o que a gente vê, assim, de uma maneira geral do município é uma falta de integração desse setor privado com o setor público, com a sociedade civil e também além dessa integração, é o envolvimento de questões de gestão de risco de inundação, porque, claro, uma empresa grande, às vezes, ela não tem grandes perdas. As perdas realmente estão, talvez, mais focadas nos funcionários, né? Que perdem, que deixam de trabalhar e que são mais impactados. Então, o que a gente vê é que ainda é necessário que essa percepção e essa integração seja realizada e avance um pouco mais, porque ainda está muito pequena, assim, a percepção mesmo. Já a palestra da mestre em Oceanografia da Univale, Camila Búrigo, destacou como as mudanças climáticas influenciam a vida de maneiras diferentes em cada parte do Brasil e do mundo. O problema das mudanças climáticas são os extremos, né? Extremos de cheia, extremos de seca, extremos de propagação de doenças. Talvez a mudança ela pode ser benéfica no início, mas ela tende a sempre ser extremista. Então é difícil você falar de uma mudança climática boa, porque tudo demora muito tempo para se adaptar a essa mudança. E com relação à mudança das pessoas, a atitude delas em relação a esse
total de mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo. Como fazer para que as pessoas se conscientizem mais para talvez não reverter, mas minimizar os efeitos maléficos dessas mudanças? Eu acho que a gente tem duas abordagens. A primeira é a educação, tanto de casa como, né, das escolas, enfim. E a outra é que cada um toma ciência das suas próprias atitudes, né? Tem pequenas atitudes que a gente pode fazer que ajudam a minimizar essas mudanças, né? Por exemplo, usar mais transporte coletivo, fazer menos uso de produtos que estão mais longe de você, que acabam impactando também, enviando gases, né, de efeito estufa para a atmosfera. Enfim, tem essas duas esferas. E na tua palestra hoje, quais serão essas mudanças climáticas que estarão sendo destacadas? O que está em processo agora e mais evidente no mundo? Então, é que cada local do mundo ele recebe um impacto diferente. Então a gente tem os sinais de aquecimento para todos, mas cada local recebe esse sinal de forma diferente. Aqui para nossa região, por exemplo, né, a nossa preocupação é a intensificação das cheias, né? Com a intensificação de chuvas, a gente tem mais risco de inundação e de enchentes, né? Então essa é a nossa preocupação no momento. Em termos de Brasil, toda a seca generalizada que está acontecendo, crise energética e tal, qual seria existe uma saída ou não? A primeira saída é a gente tentar minimizar o que causa as mudanças e depois mitigar, né, se adaptar a elas. Saída de imediato não, é tudo a médio e longo prazo, mas a gente precisa começar agora, senão cada vez fica pior. E como eu falei, né, a seca, no caso que você citou, ela é seca na região norte e no sudeste, né? Aqui no sul o sinal é um pouco diferente, não é de seca. Justamente agora a gente já começou a perceber, né, que está se intensificando as chuvas. Na audiência pública sobre mudanças climáticas, o coordenador da Defesa Civil, Everley Pereira, descartou o perigo imediato de enchente. Porém, ele afirmou que é preciso estar alerta para os efeitos do El Niño nos próximos meses. O clima ele é um fenômeno cíclico, né? Então ele acontece, eles reaparecem ao longo do tempo, né? E nós tivemos já ao longo da história outros fenômenos de El Niño de intensidade forte também. Um exemplo deles é 98, que nós tivemos esse fenômeno com bastante força, mas que não causou nenhum desastre natural. Então o fato de as previsões apontarem para chuva acima da média é muito cedo ainda para se falar em um desastre natural. É importante, claro, acompanhar as previsões de curto tempo, que seriam previsões de 5 e 10 dias, né? Porque nós estamos falando de previsão trimestral, para daí sim poder orientar a população e dizer a que volume essa chuva vai se concentrar nas cidades. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.